Cristóvão Buarque, ex-ministro, ex-reitor da Universidade de Brasília. Vamos falar aqui. Professor Cristóvão, tudo bem? Boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Lula? Tudo bem. Bom, Cristóvão, um dos temas... Obrigado. Um dos temas desta semana, que já vem de longa data, aliás, desde o início desse governo, dessa ausência de governo, é o desmonte na área da educação. Inicialmente, um ministro colombiano de nascimento e descolado completamente dos meios acadêmicos. Depois, a colocação de um personagem de tristíssima memória, o Abraham Weintraub, que era um inimigo da educação. Era a antítese do educador, né? E um produtor de fake news, de mentiras em relação à universidade brasileira e ao espírito universitário brasileiro, né? E agora, esse atual ministro da Educação, ministério que você ocupou durante pouco mais de um ano, né, no início do governo Lula, mas que mantém, né, apesar da troca de alguém que tinha alguma presença no meio educacional, como o reitor, né, do Mackenzie, que ele foi, mas que vem mantendo o perfil destruidor da educação. E o que tivemos esta semana? Ontem, o pedido de demissão de 33 funcionários de carreira do INEP, né? Um instituto criado lá atrás pelo Anísio Teixeira, que teve altos e baixos na sua trajetória, mas que desde a chegada do então ministro Paulo Renato de Souza no Ministério da Educação, o INEP conheceu um fortalecimento contínuo, né, do seu papel, da sua presença na estruturação, né, do meio, né, pelo qual o Ministério da Educação se impunha, organizando métodos, organizando concursos, organizando certames, como o Enem. O Enem, que é a maior maneira de ingresso nas universidades públicas brasileiras. O Enem, que é a meta, o objeto, o amálgama, né, de estudo de dos nossos adolescentes, dos jovens que estão no ensino médio, né, e que passam agora a menos de 2 semanas do início do Enem, que é nacional, que será, né, um dos Enems mais desprestigiados dos últimos tempos, em razão de o governo ter feito uma grande confusão, né, para a inscrição dos estudantes no certame, né? Houve, então, essa demissão que desmonta a cabeça, a cúpula do INEP, dias antes da organização do evento. Cristóvão, a missão de reconstrução é muito dura, é muito longa, dá tempo, né? Em quantos anos a gente pode retomar o voo que estava acontecendo na educação, que não era voo de cruzeiro, mas também não era voo de galinha? Estava havendo uma reorganização, ou não? Eu creio que esse tema é fundamental, Lula, e eu parabenizo que no meio dessa crise toda que a gente vive no Supremo, no Congresso, você tome tempo para discutirmos isso, que é um problema que vai continuar. Depois que se resolva precatório, depois que se resolva orçamento secreto, vai continuar. Porque é o problema do Brasil. Que nós precisamos nos convencer de que a educação hoje é o vetor do progresso. Tanto o vetor do aumento da produtividade na economia, quanto o vetor da distribuição da renda que for gerada. É pela escola que se distribui renda ao distribuir conhecimento. E, de fato, esse governo ele tem a capacidade de destruir o pouco que nós temos de educação, que é muito pouco. A sensação que eu tenho é que o Covid e o Bolsonaro
É como um terremoto em um povoado de casebres, destruindo as poucas moradias que estavam aí, que é o avanço que nós tivemos na matrícula de crianças, que aumentou nos últimos 30 anos. Passamos de 30% fora da escola para 2%. A qualidade melhorou um pouco, aumentou a consciência da importância da educação. Lamentavelmente, porém, nós continuamos no Brasil com um desejo de diploma, mais do que de conhecimento, mais do que de educação. Quer ver uma prova? O Enem é o exame de avaliação do ensino médio. Ninguém dava importância ao Enem, até que ele virou o substituto do vestibular. Quando o Enem passou a ser um instrumento de ingresso na universidade, aí virou notícia. Aí o Jornal Nacional põe. Se esses 33 que se demitiram hoje estivessem apenas avaliando o ensino médio, eu duvido que houvesse notícia sobre isso. Mas como tem a ver com a interrupção de um concurso em que milhões de jovens brasileiros vão disputar para entrar na universidade, todos nós estamos preocupados. E, de fato, está ameaçado o Enem, porque o presidente consegue ter um ministro que destrói o que estava funcionando bem, que é o Enem. Isso estava funcionando bem. Mas o Bolsonaro consegue destruir as coisas. Nós temos um ministro que foi reitor, com mais discordância que eu tenha das posições reacionárias dele, mas é um homem de respeito. Está se desmoralizando. O Exército hoje é uma instituição desmoralizada por conta do que o Bolsonaro faz com as pessoas do Exército. A área de meio ambiente ele conseguiu destruir. O Brasil era um país de ponta na defesa do meio ambiente desde 1992, quando Collor de Mello conseguiu fazer a primeira reunião do meio ambiente aqui. Quando Dilma depois fez a segunda, graças ao esforço do Lula antes, com a Rio+20, mas perdeu, porque é um presidente desastrado. E na educação é o mais claro. Ele não tem a menor ideia, sensibilidade, desejo de fazer alguma coisa boa na educação. A única coisa que seus ministros pensam é desfazer o que eles acham que é o fantasma do comunismo que está nas escolas, que é uma babaquice completa. Primeiro, porque fantasma não existe, a não ser na cabeça deles. Segundo, porque a escola, os professores, 2 milhões, são tão variados que essa ideia de que existe doutrinamento é uma babaquice. Não tem como ter doutrinamento de 2 milhões de pessoas divulgando uma doutrina. Há professor de todos os lados e tendências. É um desastre. E eu creio que é o desastre que vai ficar mais permanente. É esse e o das relações exteriores. Você vê, a moeda a gente consegue consertar, retomar crescimento a gente consegue em pouco tempo. Consertar pontes, Estado, a gente consegue. Agora, retomar o prestígio internacional que o Brasil teve nos governos Fernando Henrique e Lula. Isso vai levar uns 20 anos. 20 anos, pela desconfiança. Retomar o que vinha se fazendo na educação vai levar muito tempo. Retomar os cuidados com o meio ambiente e o prestígio internacional que nós tínhamos em relação ao meio ambiente, décadas vão ser necessárias. É lamentável o que esse presidente está fazendo na destruição do Brasil. Um antipatriota completo. Cristóvão, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que chegou ao auge de sua carreira como astronauta, quando foi ao espaço, enviado, né, diga-se, enviado ao espaço durante o governo Lula, tá, em razão de acordos científicos e acordos tecnológicos, né, de troca entre países, porque o Brasil era um player internacional, né, de acordos que vinham desde o governo Fernando Henrique, que foram mantidos e ampliados durante o governo Lula. O Marcos Pontes se mantém no governo humilhado, né, se mantém no governo
mesmo com toda a retirada de dinheiro público para investimento em ciência e tecnologia? O que leva alguém a mudar a sua personalidade para conservar um cargo público e não tomar uma posição como esses funcionários do INEP tomaram? Uma posição de dar um passo à frente quando são testados, né, e denunciar o desmonte. E ele, o ministro da Ciência e Tecnologia, é o ministro da Educação. É esse cara que está na cultura, meu Deus, que chegou ao ponto esses dias de proibir que se peça comprovante de vacina para entrar em ambiente público. Isso é um contrassenso, uma loucura que ele faz porque o presidente manda. É um general que foi ministro da Saúde que disse: uns falam, uns mandam, outros obedecem. Ele consegue desorganizar, desfazer, desmoralizar as pessoas. O ministro, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, que muitos dizem que é um precursor do turismo espacial, eu já ouvi dizer isso, não é tanto assim. Ele foi aluno do ITA. Ninguém chega ao ITA fácil, apesar de que ele era da aeronáutica e tem vagas para militares, oficiais da aeronáutica, mas tem um concurso, tem uma seleção. Ele passou lá os anos todos, se formou no ITA. Você tem alguma coisa. E não foi só um turista, ele fez pesquisas espaciais como astronautas fazem. Mas está se desmoralizando completamente quando, no mês passado, as verbas para ciência e tecnologia caíram totalmente. Ele reconheceu que nem sabia disso, porque se eu reconhecesse também era pior ainda, mas reconheceu que fizeram por cima dele, contra ele, e ele não tomou nenhuma medida, não pediu o chapéu e foi embora. É uma situação que desmoraliza a política, desmoraliza a ciência, desmoraliza a educação, mas parece que o Bolsonaro quer sim desmoralizar o Brasil e está conseguindo. Hoje nós somos pária internacional. Isso. O Brasil não faz parte mais do grupo de negociadores, de nações negociadoras internacionais. Ele agora vai ser apenas subscritor ou não dos acordos, mas não está no grupo da costura dos acordos. Durante muito tempo não havia cargo mais honroso no mundo do que embaixador do Brasil. Hoje é um cargo de alto sacrifício. Ser embaixador do Brasil no exterior, e eu conheço muitos, porque eu fui professor do Instituto Rio Branco, dezenas dos atuais embaixadores foram meus alunos ali. Hoje eu sei como sofre alguém que tem que carregar a bandeira do Brasil no exterior com um governo como nós temos. Faz vergonha. Isso sem dúvida. Isso é o que ele está conseguindo fazer. Destruir, destruir, destruir. Aí você diz, não, mas está fazendo tal coisa. Qual? Não tem um projeto de país, não tem um projeto de governo, é um projeto de destruição. Agora, senador, você, em conversa que nós já tivemos, numa entrevista comigo, para mim e para o Eumano Silva, né, há alguns meses, há 2 meses, 3 meses atrás, na plataforma Brasília, do Sua Excelência o Fato, depois, mais recentemente, na revista Carta Capital, hoje de manhã, né, também no UOL, numa entrevista sua, você reafirma a sua convicção de que essa reconstrução do Brasil vai ser mais rápida se ela passar pela eleição do Lula, né, do ex-presidente Lula, um novo mandato para o Lula, e naquela conversa que nós tivemos há cerca de uns 2, 3 meses atrás, você ousava dizer, inclusive, que seja no primeiro turno, para ser mais rápida e que dê uma condição, né, uma legitimação da vitória nas urnas. Essa é uma mudança de posição em sua política em relação ao que aconteceu na sua trajetória política,
né, depois do impeachment da Dilma Rousseff, quando você era senador, né? O que mudou nessa sua relação política? O que mudou no país, né? E por que agora você defende a convergência em torno do Lula? Veja bem, não é uma mudança, porque eu continuo dizendo que eu tinha que votar pelo impeachment por razões morais. Eu seria incoerente se depois de todos os 2 anos de alertar para os riscos da irresponsabilidade fiscal, que eu estou convencido que houve, votasse diferente. Eu votei e continuo reafirmando, e acho até que a esquerda está descobrindo a importância da PEC do teto. Você está vendo, quando não tem teto, o que pode fazer um populista como o Bolsonaro, além de trazer inflação, se reeleger. Então, essas minhas posições políticas continuam. Agora, quando eu olho o quadro eleitoral brasileiro, é mais grave até do que você falou. Não é que é melhor ser no primeiro turno. Eu temo que, se nós não conseguirmos eleger um presidente no primeiro turno diferente do Bolsonaro, Bolsonaro. no segundo a gente não consiga. Porque no primeiro turno, esses candidatos que são contra Bolsonaro, e eu acredito que são, embora alguns desses votaram no Bolsonaro, eles vão brigar mais entre eles e contra o Lula, de tal forma que, no segundo turno, vão ter dificuldade em apoiar. Porque eu ouço dos meus amigos que me criticam por defender o Lula no primeiro turno, é que existem 2 turnos para isso. No primeiro, a gente vota no mais próximo, no segundo, no menos distante. Mas cria antagonismos. E aí eu temo que 22 repita 18. O que aconteceu em 18? O voto nulo, o voto em branco. Os líderes que foram para Paris terminaram elegendo Bolsonaro, porque o Haddad, muito melhor do que Bolsonaro, não teve os votos necessários. Eu temo que um primeiro turno que está aí termine criando antagonismos que no segundo turno dificulte. Além de que, entre o primeiro e o segundo são 90 dias. Não, desculpe, 3 semanas. Não, são 3 semanas, isso. Essas 3 semanas, com milícia armada, com o exército, que a gente não sabe de que lado está exatamente, se é da neutralidade ou do Bolsonaro, a gente pode não conseguir chegar ao segundo turno e, se chegar, não conseguir eleger outro que não seja o Bolsonaro. Agora, por que o Lula? Então, eu não estou defendendo o outro. Porque eu não sou negacionista, nem nas vacinas e nem na política. Gostemos ou não, o partido forte que está aí se opondo ao Bolsonaro é o PT. Gostemos ou não, o líder que temos hoje, que está aí em condições, as pesquisas mostram, é o Lula. Não é hora de ser negacionista. Então, o que é que eu defendo? Primeiro turno, a gente tem um candidato. Se o Lula quisesse coordenar a escolha de outro nome, talvez fosse até o ideal. Se não, é ele. E começarmos a conversar a aliança para o primeiro turno e uma coalizão para o segundo turno, para o mandato dele, que eu defendo que seja de 4 anos apenas, para qualquer um, não só para o Lula. Eu defendo que o próximo governo seja uma transição do Bolsonaro para o que virá em 26. Aí sim, em 26, o debate vai ser mais ideológico, propositivo. O debate é entre continuar o fascismo, entre aspas ou não, e voltar à democracia. E não esqueça que, em 18, quem foi eleito foi a pessoa física, Bolsonaro. Agora, se ele foi eleito, é a pessoa jurídica, é o governo dele. Todo mundo sabe o que é o governo dele. Se ele for eleito, a tragédia o recall de governo, né? Vai ser muito maior. Então, aquele nosso encontro já faz o quê? Uns 6 meses? Não, faz menos que isso. Faz menos, né? 3 meses. 3 meses. Eu defendia isso. De lá para cá, eu não vejo razão para mudar isso. Surgiu algum nome na chamada terceira via? Não. Surgiram muitos nomes e nenhum. Eu até tinha uma grande simpatia pelo nome do Tasso Gereissati. Não tenho, mas está fora. Era um cara que poderia realmente empolgar. Eu não vejo. E aí, para fechar mais isso, esqueçamos a ideia eleitoral ou não. Quando eu comparo cada um dos candidatos que estão aí,
com Lula, e, sinceramente, eu ainda acho que a balança pesa mais favoravelmente para o Lula. E esse Lula atual, né? Esse Lula que está costurando da esquerda para o centro, na sua opinião, é um Lula melhor do que aquele Lula de 2003, 2004? Sinceramente, não precisava ser melhor do que o de 2003, não. O governo Lula, sobretudo o primeiro, até que veio aquela crise de 2018, aí veio a ideia da Marolinha, que ela foi uma ilusão. O governo Lula foi muito bom, gente. Então não precisa ser melhor. Mas eu tenho a impressão que se ele não tiver, que até é justificável psicologicamente, raiva do que sofreu, mágoa pelo que sofreu, se ele conseguir se livrar disso, eu acho que o governo dele pode ser muito melhor. Mas não dele e o PT sozinho. Ele vai precisar de passar, Lula, e para mim essa é a maior preocupação, confiança. A economia, quando eu comecei a estudar, era capital, trabalho e recursos naturais. Depois veio tecnologia como fator. Depois veio inovação. Hoje eu ponho mais dois fatores fundamentais na economia. Educação. Educação de todos. Não estou falando só em engenharia. E confiança. O país passar confiança. Como passou no tempo do Fernando Henrique Cardoso e no tempo do Lula. Então precisa disso. O Lula precisa passar confiança no governo dele. E aí, às vezes, eu tenho medo de uma coisa. Pessoas ao redor que começam a dizer coisas de vez em quando ruim. Faz algum tempo, um ator disse que se encontrasse a deputada Tabata ia bater nela até a polícia chegar. Isso é um desastre para a confiança no Lula. Eu ouvi um debate um dia desse de economistas do PT que, sinceramente, um desastre. Como também achei um desastre debate com economistas do Ciro Gomes. Por que desastre? Porque não passa isso chamado confiança. Não é os empresários, não. É confiança ao investidor e ao consumidor. Hoje mesmo, sinceramente, eu fiquei meio preocupado quando eu vi o apoio à eleição do Ortega. Desculpa, acho que Apoiando caiu. Sim. Caiu, com ele está essas voltando. dificuldades. Voltou? Voltou o seu Voltou? som. Acho que a imagem não. O som voltou. Pode continuar a falar. Isso, agora voltou a imagem. Pronto. Perfeito. Mas, Olha, desculpa, então, apoio de quem ao Ortega? PT, Alguém, chegou aqui que o mas de Partido dos petistas, Trabalhadores. não do partido. Não houve um apoio Não. institucional do partido. Chegou como sendo da direção do partido aqui. Chegou aqui dessas coisas que ficam chegando aqui o tempo todo. Que a direção do partido teria feito uma nota de apoio ao companheiro Ortega, que não é correto isso. Eu acho que foi uma fake news, viu? Porque não houve uma manifestação de legenda em razão disso. Então, alguém pode ter produzido isso, não vi. Fico Né? muito tranquilo com isso. Mas eu um dia desses fiz até um artigo dizendo o seguinte: quem elegeu o Bolsonaro foi aquela facada que permitiu a ele não ir aos debates que ele iria despreparado. Agora a gente vai ter o Lula como mais preparado para qualquer debate, até por ter sido presidente 2 mandatos. É o mais preparado. Eu temo do que eu chamei de as antifacadas. Argumentos contra ele criados pelo entorno dele. Eu temo isso. Começam a falar coisas que ele vai terminar se constrangendo, ou porque não pode apoiar, ou porque não pode ficar contra. Eu chamei isso, Lula, das antifacadas no Lula. No caso do Bolsonaro, foi para protegê-lo. No caso do Lula, seria para prejudicá-lo. Eu temo isso. Mas, fora isso, uma dúvida, que é o candidato preparado. Eu, pessoalmente, gostaria que aos 77 anos, como ele está chegando, que é a minha idade, com o que ele já fez, diante das dificuldades que vamos ter nos próximos anos, seja qual for o presidente, e, além disso, por conta da polarização, que era bom que acabasse, era melhor ter um candidato tipo Tancredo Neves, um candidato capaz de unificar. Mas nós não temos esse nome, e esse nome, se tivermos amanhã,
não chega no segundo turno. Não sejamos negacionistas na política. A política também não é igual à ciência, sim, sim, não, não, mas tem certas regras, certas realidades que não dá para você se iludir. E uma dessas realidades é a fragilidade da chamada terceira via. É uma realidade, não adianta negar isso. E é a força que o PT tem, apesar de tudo que passou, e que o Lula tem também, do ponto de vista eleitoral. Eu não sou Perfeito. negacionista na política. Então, ministro Cristóvão, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta pegando essa sua frase de não sejamos negacionistas na política. Ao acontecer, em minha opinião, a tragédia política do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, porque lá atrás eu já dizia que democracia não aceita atalho. O que estão fazendo é um atalho. Né? Hoje, nós certamente não teríamos um outro governo do PT que teria sido eleito em 2018. Duvido que houvesse, se o governo da Dilma tivesse chegado até o fim, porque chegaria, e o país estaria numa situação econômica melhor do que essa atual, né? Que vem sendo, essa ruína que vem sendo produzida pelo Bolsonaro. Mas, quando a Dilma deixa o palácio, com a honradez pessoal, e isso você já falou outras vezes, né? Do ponto de vista pessoal, era uma pessoa honrada. Existiu a questão, né, das pedaladas fiscais, que foi uma criação daquele momento para levar à cassação. Aí colocou-se no governo federal, né, o grupo do Temer, do Michel Temer, o que levou para dentro do Palácio do Planalto, em minha opinião, um grupo que eu chamo de uma cleptocracia, que foi o que se instalou lá. E isso ficou evidente naquele diálogo do Temer no subsolo do Jaburu, com o Joesley Batista. Ali, naquele dia, na revelação daquele diálogo, a partir dali, acabou o governo Temer. O governo Temer virou refém das possibilidades de manutenção dele no poder, inclusive ele pensou em renunciar naquele momento. Você não acha que o impeachment, lá atrás, o impeachment sem o crime de responsabilidade claro, previsto na lei do impeachment de 1950, foi caro demais para a democracia brasileira? E aquele evento é responsável por esse evento de hoje? Vou começar pelo final. Não tem nada a ver a eleição do Bolsonaro com o impeachment. Se fosse assim, o impeachment do Collor, que o PT votou 100%, também teria eleito alguém daquele tempo. Não, não tem nada a ver. O que elegeu foi o Bolsonaro, você pode dizer que foi a Lava Jato. Aí pode ser. Criou esse ódio. Que, aliás, me derrotou também. Porque queriam outro, alguém que não tivesse aí há muito tempo. E eu já estava há muito tempo. O eleitor tinha razão em me tirar. Estava na hora de renovar. Eu estou convencido disso. Aline, que eu também estava com vontade já de sair daquilo. Mas não tem nada a ver. Agora, cleptocracia do Temer, esse é o argumento que estão usando contra o Lula, por causa da Petrobras, por causa do Correio. Toda vez que eu vou defender o Lula, por exemplo, eu vou fulanizar aqui com um amigo seu e meu, o Zé Paulo Cavalcante, lá de Recife. Zé Paulo Cavalcante Filho. O que é que ele diz? Em ladrão eu não voto. Aí não conversa mais nada comigo. Ele criou esse slogan. Criaram isso do Temer. Mas o Temer não foi escolhido pelo PT 2 vezes. A Dilma não disse que estava feliz de que, apesar de ter tido um problema de saúde, qualquer coisa que acontecesse com ela, o Brasil estaria em boas mãos pelo Temer. Esse é um ponto. E outra coisa, a crise econômica que está aí começou lá em 2015. O Bolsonaro piorou, mas o Temer deu uma melhorada.
inclusive com a PEC do teto, que trouxe aquilo que eu lhe falei, confiança. Confiança é um fator de produção. E a PEC do teto trouxe uma confiança, porque quebrou um casamento maldito, que é o casamento entre os economistas keynesianos que não souberam adaptar Keynes e os políticos populistas. Faz 50 anos esse casamento. Um dia desse eu disse uma coisa que eu não tinha visto ainda. Eu fui escrever um artigo e fui olhar. Você já percebeu que entre 58 e 94 o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo e teve 10 moedas diferentes? O Brasil é o país do futebol e da inflação. Por causa de 58 e 2002, que ele ganhou 5 Copas do Mundo. De 58 e 94 foram 4. Então nós somos isso. Tá bom, foi 2. 4 Copas e 10 moedas. Por causa desse casamento populista. A gente não pode ser governada por populismo. Isso é uma tragédia. E, sobretudo, quando ao lado os economistas são keynesianos, com a ideia de que gastar mais resolve os problemas. Gastar mais resolveu na Inglaterra, nos Estados Unidos, porque era para sair de uma crise, não para fazer o desenvolvimento. E lá não tinha política populista, tinha responsabilidade fiscal, histórica. Mas voltando. Então, não dá para dizer que Temer piorou a economia. Aquele fato, sim, aquele fato do Joelson, né, da JBS, aquilo, um desastre. Joesley. Mas não foi. Além disso, o âncora dele foi o âncora do Lula, que eu acho que o Lula tem que trazer para junto, que é o Henrique Meirelles. O Meirelles foi a âncora, Meirelles e Palocci. As âncoras do Lula foram Meirelles e Palocci no primeiro mandato. E seguraram. Eu creio que o Lula, se quer trazer confiança, precisa trazer o Meirelles para junto. E é quem fez. Mas ao falar isso, as pessoas cometem muita injustiça a um personagem do segundo mandato, né, que foi fundamental para o Lula também. Foi fundamental para a economia, que é o Guido Mantega, que você conhece, que vocês já tiveram uma relação política lá atrás, né? O Luciano Coutinho foi muito importante também naquele segundo mandato do Lula, construindo uma estrutura de investimento público, né, através do BNDES. Então, você não acha... O Meirelles, sim, o Meirelles tem os méritos dele, né, no Banco Central. Né? A blindagem, né, que o Meirelles ele foi o grande artífice dessa blindagem do Banco Central já no governo Lula. E aí o reconhecimento das carreiras técnicas dentro do Banco Central, que, aliás, se fechou, né, a aventureiros que chegavam, viravam diretores, vinham do mercado, viravam diretores do Banco Central e voltavam para o mercado depois. E isso aconteceu, essa porta giratória do Banco Central funcionou de maneira absurda, inclusive nos governos Fernando Henrique. E isso fechou de lá para cá. Mas, olha, vamos trazer o Luciano, nosso conterrâneo, o Mantega, que eu respeito muito. Mas eles tiveram uma falha, que é de todo esse conjunto de economistas da minha geração, que trabalharam com o imediato, com o curto prazo, que não tiveram o cuidado do que é que vai acontecer depois, daqui a 5, daqui a 8, daqui a 10 anos. Então, as medidas que se tomam de injeção de dinheiro, essas medidas são positivas para alavancar hoje, mas não vai adiante. Eu tenho um debate com um grupo de alunos da Fundação Getúlio Vargas por um texto que eu fiz, provocado até por essa política. É um texto que chama-se 11 lacunas no pensamento econômico brasileiro. O que é que ficou faltando ao longo de 70 anos, desde Getúlio? Educação é um. Perceber que pobreza amarra a economia. Os economistas pensam que a economia crescendo acaba a pobreza. Mantendo a pobreza, a economia não cresce o suficiente. Ela esbarra. A concentração de renda esbarra.
E uma das coisas é a falta de confiança esbarra, o desequilíbrio fiscal tira a confiança, logo esbarra o crescimento no longo prazo. E uma das lacunas que eu digo é essa, o longo prazo. E aí eu uso uma frase do próprio Keynes, quando ele dizia: no longo prazo todos estamos mortos. Mas o Keynes dizia isso no sentido de justificar resolver a coisa imediatamente. Não era no sentido de que aquelas medidas seriam levadas adiante. Tanto que Keynes, as pessoas não sabem, escreveu um maravilhoso texto grande, não é um livro, que é Quanto é o Bastante, em que ele disse tem que ter um limite na renda de todas as pessoas. O PIB tem que crescer até um ponto, depois não tem que crescer mais, não. Isso é desperdício, isso é ostentação. How much is enough? É o título do artigo dele. Então, eu acho que mesmo esses meus amigos todos, economistas, eu acho que nós, não vou dizer ele, nós erramos. Está sem som. Está sem som. Opa, voltou. Pronto. Faltou essa consideração. Eu acho que o Luciano e o Mantega falharam em não alertar aos políticos, próprio Lula e todos, dos riscos daquelas medidas corretas para um instante, mas perigosas para a história. Perfeito. Cristóvão Buarque, meu amigo, infelizmente chegou o nosso tempo aqui e o STJ também acabou de tomar uma decisão que o Lucas Rocha vai trazer, né? Eu agradeço a sua presença aqui para essa conversa, tapete vermelho para você, portas abertas, né? E sigamos com a conversa, né? Acho que esse diálogo tem que ser sempre franco e aberto. Depois eu te conto a história dessa minha velha Hamilton aqui. Tá bom, olha. Tá bom? Lula, é um prazer conversar com você, porque você provoca e deixa a gente falar. Isso é muito bom. Que tem uns que não provocam, e tem outros que provocam, mas ficam cortando a gente quando fala e diz alguma coisa que não esperava. Muito obrigado. Pois é, muito bom, né, falar com você. Que bom, muito bom. Também muito bom tê-lo aqui. Ainda bem que você não seguiu a tradição da família de ser engenheiro. Exatamente. O jornalista. Foi bom para o Brasil. O primeiro não engenheiro em gerações, né? Obrigado. Pai e tios, né? Isso, e avô. Um grande abraço, Cristóvão. Grande abraço. Tchau. Obrigado, até logo.